imaginando assim, quem é a mãe do mongoloide aqui? A trissomia 21 é uma condição que advém do indivíduo ter 3 cromossomos 21. A gente tem 23 cromossomos e essas pessoas elas têm um cromossomo 21 a mais. Ele é o menorzinho de todos. Ter um cromossomo 21 a mais dá uma série de alterações físicas e mentais que geram uma série de sintomas, e aí o conjunto de sintomas em medicina é chamado de síndrome. Quem descreveu essa síndrome a primeira vez na medicina foi um inglês que tinha como sobrenome Down, por isso síndrome de Down. Essas pessoas têm alterações, por exemplo, no coração, no sistema hormonal, na função mental, no controle dos músculos, e elas precisam aí de ter um suporte para poder ter a plenitude da vida delas. Além disso, você tem que ter um cuidado, principalmente quando eles são pequenos, para os pais se prepararem para o diagnóstico. Matheus foi meu primeiro filho, único, né? E quando ele nasceu, eu não sabia, eu soube na maternidade. E soube no dia seguinte, e aí o médico foi me falar, claro, me pegou de surpresa, mas falar para vocês que eu sofri, não é que eu não sofri, para mim foi um susto. No outro dia eu chorei umas 2 horas, engoli o choro, vamos em frente. Eu descobri quando ela nasceu. O médico chegou na sala e falou para mim assim: mãe, eu preciso conversar com você e te contar que a gente está desconfiando que a sua filha tem uma síndrome. Aí eu falei para ele assim: o quê? Síndrome? Foi uma surpresa, porque meu filho tem 34 anos. Na época não tinha, eu tinha 22 para 23 anos quando ele nasceu. Não existiam exames pré-natais. Era uma coisa assim que a gente não entendia. Eu conhecia a síndrome de Down, tipo assim, livros, né? Que a gente estudou na época de escola, daquela bem lá longe, bem remota, né? Foi assim que a gente via que a síndrome de Down, que era chamado mongoloide, que a gente tinha lá uma fotografia de uma criança numa cadeira de roda, babando, com um babador bem grande. Então, essa era a nossa perspectiva de criança com síndrome de Down. É o que acho que todo mundo teve na minha idade, acho que foi isso. Enfim, aí depois veio a confirmação. Foi um dia que eu peguei ele no colo, eu chorava. Eu chorava por querer ser capaz de poder ajudá-lo. Depois ele retornou lá na sala onde eu estava, no quarto, e falou para mim: então, já falei com seu marido e a sua filha tem uma síndrome, que é a síndrome de Down, não sei se você já conhece. E aí eu falei: mas como assim? Por que você acha que ela tem a síndrome? Ah, porque ela tem algumas características que tá muito leve, então a gente não tem certeza, a gente vai precisar fazer o exame. Só que antes dela fazer o exame, ela vai ter que ir para a sala de exames para fazer o exame do coração, porque ela tem uma aberturinha no coração, a gente vai saber, vai ver o que é, para a gente ver o que vai ter que ser feito, né? Depois de umas 3 horas, ele voltou com ela. E aí eu perguntei para ele: qual que é a característica que você está vendo nela? Porque ela acordou e ela não abriu o olho. E eu era uma pessoa jovem, e aí foi um susto, uma surpresa, né? É um impacto muito grande, mas você vai vendo o seu bebê, né? Você vai te impactando uma responsabilidade e que você tem que cuidar, né? Daquele bebê, daquela pessoa, o melhor possível. Você vai ter que fazer o melhor possível para ele, para se desenvolver, né? Para ter um desenvolvimento, para ter uma forma inclusiva, porque, na verdade, isso tudo que vocês veem da questão da inclusão são pessoas diretamente ligadas a pessoas não só com síndrome de Down, mas qualquer síndrome e qualquer especificidade.
Depois, quando ele cresceu um pouquinho mais, estava bebê, a gente ia nos restaurantes, eu tinha até uma amiga que era mais negativa, assim, ela falava, estão olhando, eu falava, deixa eu olhar, ninguém paga minhas contas. Eu acho que inclusão é algo muito complexo. Eu acho que é um tema muito complexo, porque depende do meio. Por exemplo, você pode matricular um filho numa escola que se diz inclusiva, só que não é inclusão. A inclusão é você fazer parte, você ter voz, você estar ativo ali, né? Então você tem que ter um meio propício para. Você ter uma equipe especializada que entende deles, que entende as necessidades deles, e isso você vai ter na escola especializada, é interessante. Você ter ali uma equipe de psicólogos, pedagogos preparados para lidar com quem tem a síndrome de Down é relevante. É lógico que essa inclusão não é fácil de fazer, não é simples de fazer, né? Mas, quando bem feita, a gente vê resultados muito interessantes. Meu filho, ele frequentou um tempo, quando ele estava na escolarização, início da escolarização, não existia lei da inclusão, não existia nada, e eu tentei fazer, né, uma inclusão. Ele estudou na pré-escola, no ensino regular, e ele sempre frequentou a PAI, né, sempre frequentou uma escola de ensino especial e tendo as estimulações e os atendimentos da equipe multidisciplinar. Tivemos muito problema. Falar para você que não? Sim, tivemos. E a gente vai ter sempre. É como uma criança normal. Depois, com os 18 anos, ele já começou a trabalhar. Lógico, a pai também ajudou, tal, né? Já passei por situações de preconceito social. Pessoas olhavam para mim e faziam coisas muito ruins, mas atrapalhavam isso um pouco. Mas teve a ajuda da minha mãe, que sempre me ajudou em tudo. Me chamavam de gorda, baleia, queriam me bater, queriam fazer um monte de coisas. Mas com tudo isso eu deixei um pouco de lado e pensei mais em mim. Que preconceito não leva a nada. Eu achei muito preconceito, que é uma coisa muito para baixo, mas agora eu frequento barreiras de preconceito. Agora, a minha síndrome não me atrapalha em nada e ninguém me derruba mais. No meio de todos os processos de inclusão, no qual eu trato muito essa importância, porque nós nascemos numa sociedade ainda despreparada para nós, de grupos, de minorias. Quando ele falou que ele não sentiu preconceito, eu acho que o Matheus é meio parecido comigo. A gente olha assim, a gente sabe que tem maldade, mas, bola pra frente, porque eu não vou sofrer. Não dá para sofrer, né? Na época do Enem, que eu sabia que meu filho, aí é uma coisa que me pega, porque eu sabia que meu filho não ia fazer o Enem, e aí todo mundo falava do Enem, isso é uma coisa que me pega mesmo. Mas, enfim. E aí você ouvia, você tinha que sair pela tangente, porque eles ficavam lá meia hora falando dos seus filhos, o que iam fazer, e você não sabia o que o seu ia fazer. O primeiro Down está na PUC Minas Poços de Caldas, dentro de uma universidade grande. Consegui a bolsa 100% em segundo lugar na minha redação da Lei Maria da Penha. Eu acredito muito na potencialidade das pessoas com qualquer deficiência, e principalmente a síndrome de Down. Nós somos pessoas que tratam como iguais. Estou muito feliz de estar no mercado de trabalho. Mas hoje, nossa, mas Deus sempre me ajudou tanto, que quando ele saiu da escola, ele arrumou um trabalho, ele está conquistando um espaço dentro da idade dele. Então, assim, aquele Enem hoje, pra quê, né? Sempre sonhei alto, então, uma hora ou outra eu vou ter minha própria festa. Menina nos meus olhos é uma pessoa com deficiência, como síndrome de Down, que foi que atuei, que já apresentei na ONU Mulher. Eles pegavam o meu currículo e colocavam para fazer a pré-seletiva. Como que eu consegui? É pelo CIE. Sobre o jeito de se casar e morar sozinha. Hoje em dia, essas peças viram uma realidade para mim.
Se trata de mulher sozinha, de se formar e de se casar. Todas as pessoas com pessoas de Down vão conviver com isso, mas às vezes o pai, que não é pessoa de proteção, não deixam. É um comercial muito bom que eu fiz do Boticário Dia das Mães no ano passado. Uma mensagem de que pessoas que fazem diferença na sociedade e que querem ser incluídas. Ele é esse Mateus intenso, ele vive as coisas intensas por característica dele, independente de ser um Down, e a gente enxerga dessa forma. Eu gostaria, ele, na verdade é uma opinião minha, de ver muitos mais Downs numa balada, num restaurante, ou com turminha só de Down, ou misturado, porque eu acho que tem que ter as duas coisas. Propagandas também gostaria de ver muito mais. Sem dúvida, né, as mídias, principalmente as digitais, alteram a autoestima, sim, né, e ajudam a pessoa a formar a sua visão dentro da sociedade. Isso sem dúvida. E aí, com certeza, se a mídia começar a mostrar as crianças com síndrome de Down, os adultos com síndrome de Down integrados, trabalhando ou isolados, só numa escola especial e sem nenhuma função, vamos colocar entre aspas aí, social específica, toda a visão deles sobre eles, da sociedade sobre eles, com certeza pode ser diferente. As coisas que a gente identifica no nosso dia a dia estão muito relacionado às nossas necessidades. E aí são coisas que a gente não percebe, porque a gente não passa por isso. Então, mas aquela pessoa dói nela, né? Porque ainda há falta, sim, eu preciso concordar com o discurso social que eu tenho, que muito vai além de profissionais especialistas, porque há ainda muita falta de pessoas com qualquer deficiência, principalmente síndrome de Down, na campanha de publicidade. Tem que quebrar isso mesmo, para mostrar que fala, não, olha, uma pessoa como, né, tem essas questões, mas ela tem condição de fazer isso e muito mais. Coloca ela junto, né, no natural. As pessoas têm que aceitar a presença deles na sociedade. Mas é gostoso você ver o Down como qualquer outra pessoa, porque aí o preconceito vai diminuir, ia ser normal ver, entendeu? E aí passaria a ser uma coisa normal. E hoje não é, você vê há não sei quanto tempo, vê outro. Que realmente não é uma propaganda, por exemplo, que reflete, é assim, ele tem a síndrome de Down, por exemplo, ele está indo fazer compra, faz a compra e volta. Não. Quando entra essas pessoas, né, com alguma deficiência, está relacionado à deficiência ali, né? Pela proposta, assim, de consumidor, porque é uma forma de inclusão, né? É uma forma de escolhas, de autodefensoria, de autonomia. De Miami para o Brasil, uma cidade foi em Jurerê, eu fui sozinha, sem meus pais, na verdade. Antes dessa pandemia, eu saía muito, eu saía com minhas amigas, tudo. Eu ia na baladinha de final de semana com ela. Ter mais liberdade e autonomia para defender nossa cidadania na sociedade. É isso que a gente quer. Porque eu moro sozinho, eu pago minhas contas, pago luz, pago tudo que eu compro no mercado. E as despesas da casa eu estou pagando. Isso é importante. Ele não consegue. E eles são capazes, eles fazem e fazem com perfeição. Para o futuro dela, que ela seja, em primeiro lugar, feliz, que ela vai ser, do jeito que ela quiser ser. É muito importante para mim, para a minha vida, porque a gente tem essa autonomia e a liberdade, porque a gente pode tomar decisões como adultos e estar empoderado, porque empoderamento é comum para outras pessoas. E respeitar a individualidade dessas pessoas, de todas as pessoas. Representa autonomia e independência por conta do que é inclusão social hoje na sociedade. Alguma habilidade que ela tem, tipo pintura, maquiagem, ou
dançarina, ou se ela quiser ser médica, ou se ela quiser ser chefe de cozinha, a gente vai estar sempre junto com ela. Hoje em dia, moro com meus pais. Eles moram em Miami, aqui no Brasil. E por isso que eu estou aqui. Também vou gravar um filme no Brasil. É uma pessoa com uma deficiência. Tem as suas limitações, mas eles têm muitas potencialidades, muita coisa. É a gente identificar isso e deixar a pessoa andar. O que é a autodefensoria? É o defender o direito da capacidade civis e jurídicos em toda a sociedade. Então, a gente quer o quê? Ter mais oportunidades iguais que tratem como os iguais todas as pessoas como sem deficiência. Eu sou assim, como você está vendo, otimista, honesto e talentoso. Eu também sou diferente, é claro. Tenho personalidade e habilidades próprias. Eu sou cidadão. O preconceito de hoje não me derruba mais, que antes derrubava muito, mas hoje não mais. Minha mãe, ela me formou em várias formas. Antes dela falecer, ela conversou comigo se vai ter um monte de coisas ruins, mas haverá um monte de coisas boas. Ela me ensina todos os dias tudo, né? Paciência, tolerância. O que o Arthur me ensinou é, primeiro, a importância do amor. Mateus me ajuda a eu me desacelerar todo dia. O Pedro não tem tempo ruim para ele. São as crianças que acho que todo mundo gostaria de ter um, sabe? A questão da simplicidade, das coisas simples, de olhar para o que é muito simples, e o simples é muito profundo. Então, isso que ele me ensina, né? Ele me ensina a olhar e ver a simplicidade da vida, né? A simplicidade das relações, o valor das pequenas coisas. Ser humano que eles são, porque eles são bem mais humanos que nós, eles são bem mais amorosos que nós. Eles não te desejam mal. Ele acorda já assim com aquele sorrisão no rosto, sabe? Chega animado no quarto, né? Beijando, não sei. Ele tem as coisas que ele gosta de fazer. Ele não tem tempo ruim para ele. Isso é uma lição de vida para mim. Não comparar seu filho a nenhum outro. É acreditar nele e desenvolvê-lo. Acredito muito nesse documentário para ver você, porque nós estamos ganhando oportunidades. Tem que ter uma corrente do bem. Se juntar. Ser unidos, fortes. Eu quero, eu posso, consigo ser feliz em tudo o que faço.